Vamos orar, irmã. Eu gostaria que todos se colocassem de joelhos. Ó Deus soberano, El Shaddai, nós rogamos pela Tua presença neste culto de louvor e adoração, que nós consagramos a Ti por meio do sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Sabemos, ó Pai, que cada um que o Senhor chamou hoje para ser instrumento do Senhor, para fazer parte de levar a Tua vontade, nesta manhã, Senhor, não podem fazê-lo senão pelo poder de Cristo Jesus. Ele é o nosso manancial, a nossa fonte de vida, de onde a Tua igreja deve querer beber e se saciar todos os dias. Eu quero começar esse culto, Senhor, te pedindo perdão por tantas vezes que nós buscamos fonte de alimento físico, Pai, fora dos mananciais de Cristo Jesus. Por todas as vezes que nós buscamos qualquer tipo de alegria e satisfação fora de Cristo Jesus. Quando nós contrariamos toda a Tua lei, quando nós fazemos tudo o que é abominável a Ti. Eu quero te pedir perdão em nome da Igreja Amor de Cristo. E como o Senhor fez comigo, Pai, nessa semana, opera em nome do Senhor Jesus o verdadeiro arrependimento. E que toda a casa de Israel possa se voltar ao Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Opera do Teu jeito, usa o meu tom de voz da forma que Te agrada. Me dê condições de estar em pé por tanto tempo, Senhor. Eu ainda me sinto muito fraca devido às condições, ó Pai, do Zika vírus. E eu peço a Tua força e o Teu sustento para completar a obra, não simplesmente, mas de um modo excelente. E é no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Um feliz sábado a todos. Eu creio que vai ser, em nome do Senhor Jesus, um feliz sábado. Porque muitos que estão distantes do Senhor e não percebem, eu creio que hoje perceberão. Eu estava distante do Senhor, mas eu não me apercebia disso. Na medida que a gente for desenvolvendo o tempo que o Senhor nos deu para essa manhã, eu creio que Jesus vai falar no teu coração. Se você colocar o teu coração à disposição para ser tocado, não tem como ele não ser tocado. E exige uma reflexão e uma submissão de algum tempo na presença do Senhor para compreender em profundidade aquilo que Ele quer falar com cada um de vocês. O tema de hoje é o reavivamento e o movimento reformatório. Isso aqui tem tudo a ver com o que o pastor falou e tem tudo a ver com o que a Priscila falou no começo. O que Deus tem colocado muito no meu coração e pela experiência da minha própria vida, o Senhor disse que a Igreja Amor de Cristo não tem recebido o reavivamento. Quem sabe o que é avivamento? É se encher, é aquilo que aviva, que traz vida. Quem é aquele que traz vida? Jesus. E como Jesus chega até nós? Através do Espírito dele, Espírito Santo de Cristo. Isso nós podemos falar que é a mesma coisa que batismo no Espírito Santo. A gente cansou de dizer que está disponível uma chuva aí, uma tal de chuva temporã, que já está disponível, né? Que ela começou a cair intensamente, torrencialmente lá em Atos 2. Foi a partir desse momento que Pedro teve a ousadia de pregar, e numa única pregação, 3.000 almas se converteram, e no dia seguinte pregou de novo mais 2.000, fazendo um total de 5.000 almas convertidas. E a palavra de Pedro era uma só: arrependei-vos. Os Elias desse tempo, quem lembra do estudo dos 3 Elias? Né? O primeiro Elias, o tisbita, ele falava: olha, escolhi a quem servais. Se a Deus, serviu. Se a Baal, serviu. Mas não fique no meio do caminho. João Batista, que é o segundo Elias, que ele veio antes de Cristo, e ele proclamava o arrependimento. E nós, os terceiros Elias, né, do Apocalipse, temos que proclamar essa mensagem de arrependimento.
Mas o Senhor diz que nós precisamos ser tratados no nosso arrependimento. A igreja é uma igreja que não se arrepende, ou pelo menos ela pensa que se arrepende. Mas os olhos do Senhor não há arrependimento e não há busca. A Priscila disse no louvor, olha, nós precisamos, eu tenho pedido ao Senhor que eu possa chorar, não por reclamação, por desconfiança, mas por arrependimento verdadeiro. E é isso que nós precisamos, um choro de arrependimento verdadeiro em Cristo Jesus. E hoje, através dessa palavra, nós vamos entender um pouquinho, eu vou dar um testemunho do que aconteceu comigo, e eu creio que vai clarear a mente de vocês a respeito do que é essa falta de arrependimento, porque às vezes a gente pensa que a gente está se arrependendo e Deus disse assim, não, vocês não estão se arrependendo. Vocês estão caminhando para uma igreja apóstata dentro da verdade. Então, o reavivamento, só pode haver reavivamento com o movimento reformatório. O movimento reformatório está ligado a todas as reformas que foram feitas. Só que quando você não se coloca dentro dessa reforma, isso é um pecado. E se você não volta para essa reforma, então não pode haver o reavivamento. Porque são duas coisas que estão interligadas, estão juntas. Não dá para fazer separado. Então nós vamos entender, para começar o culto, o que é o reavivamento e a reforma. Então, um reavivamento e uma reforma precisam ter lugar sob a operação de quem? Aí o Senhor começa a falar comigo o seguinte, sabe o que acontece? Muitos de nós estamos na reforma pela razão. Estamos lutando com as nossas próprias forças para nos mantermos dentro dessa reforma estabelecida pelo Senhor. Por isso que muitos de nós têm caído. Porque a carne ela é incontrolável pela força do homem. Ela só pode ser mortificada pelo poder do Espírito de Cristo. Então precisa haver uma operação. E por que não há essa operação dentro da Igreja de Cristo? Porque nós não deixamos. Porque o Espírito ele é responsável por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Certo? O Espírito de Cristo, o poder derramado. Mas se nós não permitimos, então estamos completamente distantes do propósito de Deus, conhecendo a sua verdade, tentando até mesmo praticá-la, mas caindo de uma forma abominável aos olhos do Senhor. Então, tanto o reavivamento quanto a reforma precisam de lugar sobre a operação do Espírito Santo. Aí o Senhor já está falando aqui, não está havendo derramar do Espírito, da chuva temporã, da ser hoje, eu nem vou tocar no assunto. Por quê? Porque não há permissão. De quem? De cada um de nós. Da tua também, Laura, da minha também. De uma forma totalmente sutil, eu não estava percebendo, que eu não estava permitindo que o Espírito de Cristo me tocasse e me convencesse. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Então vamos entender. Reavivamento. O reavivamento significa uma renovação da vida espiritual. Uma vivificação das faculdades do espírito e do coração. Mente e coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Então eu disse no começo do culto que a igreja não está sobre a orientação, sobre o domínio do Espírito de Cristo. Portanto, você pode entender que aos olhos do Senhor há morte espiritual. E o que o Senhor quer fazer conosco nessa manhã? Ressuscitar-nos. Foi o que Ele fez comigo. Me ressuscitou. Isso é o reavivamento. Reforma. Quer dizer uma reorganização, uma mudança de ideias e teorias, de hábitos e práticas. O Senhor nos trouxe a reforma. Ele quis reorganizar e mudar as nossas ideias e as nossas teorias, de hábitos e práticas. Só que isso não tem acontecido. Isso, igreja, se nós não entendermos o que o Senhor está falando, se você está falando assim, não, a gente tem entendido sim, a gente está praticando, olha as suas roupas lá, olha as minhas.
isso não significa uma mudança, uma prática e hábitos transformados na mente e no coração. Se a igreja não for sincera nesta manhã com o Senhor, nós não poderemos nos arrepender e alcançar a misericórdia, porque a misericórdia é o perdão. Ele reorganizou as coisas, colocou, mas não foi renovada a nossa mente. Abre a tua Bíblia aí, eu não coloquei esse versículo, mas está me vindo agora. Romanos 12, eu acho que é o 2. Vamos ler o 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor que vocês têm a Deus, Paulo falando, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que está faltando para mim e para você é a transformação pela renovação do nosso entendimento. Muitos de nós aceitamos as reformas, mas não a entendemos. Por quê? E fazemos pela razão. Por isso que muitos voltaram atrás e têm voltado atrás. Não tem tido forças. Por quê? Porque o Espírito não consegue acessar a mente e o coração para uma completa transformação do vosso entendimento. E nós temos caído e nos afastado completamente da presença do Senhor. Irmãos, a igreja está distante do Senhor. Eu disse que o Senhor está distante da igreja? Eu disse, a igreja está distante do Senhor. A reforma, que é o que Deus está tentando fazer conosco, e nós, pela razão, tentando praticá-la, não trará os bons frutos da justiça. O que é fruto do Espírito? Gálatas 5. Amor, longanimidade, benignidade, fé, gozo, mansidão, domínio próprio. Então, a reforma, ela, sozinha, ela traz os frutos da justiça. O que é a justiça? São o caráter de Deus. Como ele se manifesta no nosso meio? Através dos frutos do Espírito, que nós acabamos de falar. E nós estamos lendo aqui, a reforma que Deus está operando ou tentando fazer com que ela seja real pelo Espírito do seu Filho em nós, não trará os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada ao reavivamento do Espírito. Por isso que a igreja não sai do lugar. E volta e meia nós somos um corpo, então não tem como separar a Laura do Sal, da Simone. A Simone cai, isso é um corpo. Tem como só o pé cair? Só a perna? Se uma perna bambeia, o corpo inteiro vai pro chão. Dependendo do jeito que você cai, você machuca a cabeça, rala o cotovelo, quebra uma perna. Não é? Então, se um está caído, o Senhor olha como todo o corpo caído. Agora, a grande tristeza para o meu coração é que, assim, quando eu, meditando na palavra, nós vamos chegar lá que o pastor pregou no sábado, meditando no Senhor naquilo que ficou soando na minha cabeça a semana inteira, a primeira a estar caída era eu. Aquela que deveria ser uma coluna, uma força absoluta para a igreja, estava despencada. E há umas 3 semanas atrás, eu disse para o Saulo assim, Saulo, eu tenho sentido muita fraqueza a respeito da condescendência com a alimentação. A minha carne está gritando de uma forma que até então eu não tinha provado. E aí eu falei para ele, se eu estou assim, imagina como deve estar a igreja. Essas foram as minhas palavras, sem ter assim, consciência daquilo que Deus já tinha visto a meu respeito e que Ele ia fazer para me curar. Irmãos, tudo que Deus está fazendo, se você não permitir a ação do Espírito,
que te tira do pecado de uma forma absoluta, de modo que você não mais volte, estaremos todos nós perdidos. Não é mais tempo de andarmos em reforma pela razão ou pela força, senão por uma completa transformação da nossa mente, que só pode ser operada pela ação poderosa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jeremias 6,16 diz o seguinte: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Aí você vai dizer, mas poxa lá, a igreja toda, né, já entrou, fez a aliança da carne, nós estamos tentando de alguma forma nos manter nos padrões que o Senhor tem determinado como sendo o caráter, o perfil dos 144 mil. Como você vem nos afirmar que nós estamos dizendo ao Senhor, não andaremos? Isso não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Isso aqui é uma sutileza do diabo. Você não está percebendo que você está dizendo, não andaremos. Na sua cabeça você está andando. Como na minha cabeça, eu também dizia, não, eu estou andando nos caminhos do Senhor. Mas o Senhor vê a nossa rebeldia e diz, vocês não estão andando. Não é uma forma declarada, porque o inimigo agora ele é muito astuto e sutil. Ele não coloca as coisas de uma forma que a gente possa imediatamente discerni-las como sendo obras do maligno. São muito sutis. Se a gente não estiver agarrada aos mananciais de água, nós seremos totalmente exterminados pelo inimigo. Deus tem mostrado os seus caminhos e os caminhos deles estão pautados, firmados, arraigados nas veredas antigas. Quando a gente estuda toda a reforma, aonde a gente busca? Aonde a gente está buscando as reformas? Na palavra de Deus. Quanto tempo faz que a Bíblia é escrita? Quanto tempo faz que ela existe, na verdade? Né? Escrita faz não muito tempo, porque antigamente se passava a Bíblia dos pais para o filho através da palavra, através dos astros, eles contavam as histórias. Porque o pecado ainda era pouco, eles não faziam uso de carne e a mente era totalmente desperta para reter a informação e não perder. Então era passar de geração em geração. Depois que houve o dilúvio, então o Senhor permitiu que houvesse a comida de todas as carnes, inclusive a carne de porco. E nesse período ele diminuiu, ele usa o fator carne para diminuir o tempo de vida do homem. E nisso gerou um grande problema na mente. Qual é? A dificuldade de reter, porque a nossa mente começou a ficar defasada. E aí foi que ele chama então Moisés, quando ele diminuiu o prazo de vida do homem para 120 anos e determinou isso na vida de Moisés. Aí ele fala, Moisés, agora o povo vai ter mais dificuldade de reter, de passar de geração para geração, então vai precisar deixar escrito, onde ele começa a contar tudo para Moisés que aconteceu desde Jó, que foi o primeiro acontecimento da história, o primeiro livro relatado escrito por Moisés. Então nós temos que buscar onde? Nas veredas antigas. Como era antes? Como que o povo retinha a mente sã? Que a mente não era confundida? Como que o povo andava? Tem que buscar onde? Qual era o propósito de Deus? Qual era o primeiro princípio? Qual era a vontade dele? Por que tudo se perdeu? Aonde aconteceu? O que eles comiam? O que eles faziam? Como eles viviam? Qual era a dependência deles? Como eles adoravam o Senhor? Como foi feito o santuário? Não tem tudo escrito nas veredas antigas? Então nós temos que olhar lá e seguir os exemplos que Deus deu lá para fazer com que a nossa mente seja restaurada. Qual é o bom caminho? E andai por ele. E achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, a igreja não tem achado descanso para a alma. Tudo tem sido fardo, tudo tem sido pesado, tudo é motivo de muito mais. Estou cansado. Vai estreitar mais e chora, e reclama, e murmura. Mas porque nós não temos andado pelas veredas antigas na dependência do Espírito de Cristo. Fazemos isso na nossa própria força,
na nossa murmuração e na nossa chateação, porque não vemos ou não cremos e não confiamos nos benefícios que o Senhor tem concedido à sua igreja. E nós dizemos de um modo não declarado para o Senhor, nós não daremos. Isso aqui aconteceu comigo. E no sábado, quando o pastor estava pregando a respeito, ele falou sobre várias coisas, mas o que mais me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Quando a gente diz, não andaremos. Aí eu falei, não, Senhor, eu tenho andado nos caminhos do Senhor. E aí me veio a palavra do Senhor através do pastor e 3 características básicas o Senhor começou a pulsar na minha mente. Causa desse não andaremos. 3 informações principais. Falta de vontade, segunda intenção e roubar o testemunho. Essas 3 palavras consumiram a minha mente e meu coração. E a partir desse momento eu não descansei enquanto o Senhor não me mostrou aonde estava o meu erro. E aí ele disse para mim, isso, Laura, eu vou usar a sua vida para despertar a minha igreja. Porque a igreja não consegue ser vitoriosa e anda na reforma pelas suas próprias forças, naquilo que vocês acham que convém a cada momento, porque falta a vontade de se permitir ser tocado. Porque tem sempre uma segunda intenção. E porque nós roubamos o testemunho que Deus quer dar através das nossas vidas. Vou explicar com o meu testemunho que eu acho que vai começar a ficar bem claro. Todos sabem que eu fiz aliança da carne, alguns fizeram. Eu fiz aliança dos doces e fiz aliança também dos queijos. De uns tempos para cá, irmãos, eu tenho achado bem difícil, mas de uma forma assim quase que insuportável, ficar sem queijo. E aí eu tive uma ideia maravilhosa, claro, né? Obra do maligno na minha mente. Eu aceitei porque era confortável para mim. Eu falei, Senhor, eu gostaria de conversar com o Senhor a respeito da aliança que eu fiz sobre o queijo. E comecei a conversar com o Senhor. Olha, Senhor, não é que eu queira voltar atrás. Falta de vontade e segunda intenção. Não é que eu queira voltar atrás ou que eu tenha alguma certa desconfiança, mas é o seguinte, eu tenho tido dificuldades quando nós vamos viajar, é muito difícil, mas a sensação que eu tenho é como que se Jesus, eu sangrasse assim como Jesus sangrou no Getsemane por causa dessas condições alimentares. E eu queria fazer um acordo com o Senhor. Eu queria fazer o seguinte, eu vou continuar não comendo queijo, vai ficar tudo normal, só que quando nós formos viajarmos, eu queria abrir essa concessão. E o Senhor não me respondeu nada. E a partir desse momento, isso foi de domingo para segunda da semana passada, eu comecei a sentir um afastamento muito grande do Senhor. Comecei a estudar a palavra e não sentia a presença de Deus. Eu não conseguia discernir com tanta facilidade quanto eu li, discerni e as coisas, ouvir com nitidez a voz do Senhor, o direcionar do Senhor. Eu ia explicar alguma coisa, travava, como se eu estivesse aprendendo a Bíblia pela primeira vez. Minha mente começou a ficar extremamente confusa, eu já não sabia mais nada, muitos questionamentos começaram a tomar conta do meu ser. E eu falava assim para o Saulo, está tão esquisito, parece que Deus está tão distante, está tão esquisito, eu não sei o que está acontecendo. E aí eu comecei a rogar, Senhor, fala comigo, me fala o que eu fiz de errado, e isso e aquilo. E aí veio um versículo, fazendo um estudo, veio um versículo em Hebreus 10:38, que fala que aquele homem que volta atrás, a alma do Senhor não se alegra mais nele. E eu assim, voltar atrás do quê? Senhor, eu não falei que eu não vou comer queijo. Só em ocasiões especiais. E eu não consegui entender, tá, irmãos? Porque eu não estava com vontade de seguir adiante naquilo que eu, na minha cabeça, eu aceitei como extremo. E eu achei que concessões seriam totalmente viáveis. Afinal de contas,
era motivos especiais, não simplesmente banalização. Vou voltar com o meio pronto. Aí, irmãos, tá a história aí do chikungunya, do Zika vírus, da H1N1, e muitas pessoas vieram conversar comigo a respeito disso. Falei, irmãos, aqueles que estão debaixo das asas do Altíssimo estarão seguros. Como que você fica debaixo das asas do Altíssimo? Obediência. Aí, no sábado, a gente estava conversando com a Jana, lá na casa do Marcelo, na casa da Dona Eunice, e ele disse assim, olha, eu acho que vocês têm que conversar com o Senhor a respeito dessa gripe que está tendo e ver com Ele. É uma relação pessoal, né? Se vocês vão dar ou não dos filhos, se vocês vão tomar, porque é uma questão de obediência. Todas essas doenças estão acometendo as pessoas porque são desobedientes. Eu falei nitidamente isso. Desobedientes. No domingo eu já cheguei meio esquisita, no sábado, meio com os calafrios. Deitei, dormi, descansei, acordei estranha no domingo. Mas fui fazer as coisas que eu tinha para fazer. Eu falei assim, eu preciso dormir, eu não estou legal. Levantei na segunda-feira, parecendo super bem, fui para academia. No que eu cheguei da academia, daí de domingo para segunda, eu orei o seguinte. Ó Deus, o negócio é o seguinte, eu não suporto o teu silêncio comigo. Se essa relação minha, essa proposta minha, essa aliança nova que eu fiz com relação ao queijo, não agradou o Senhor, eu quero que o Senhor me mostre isso de forma que eu não possa refutar, que eu não arrume desculpa para não entender. Mas tem que ser tão intenso, Senhor, eu não sei o que precisa fazer, mas faça. Essa foi a minha oração de domingo para segunda. Quando eu cheguei da academia, meu pescoço estava todo cheio de caroço. E eu passei, olhei o maior susto, olhei e falei, não, já liguei na hora pro Saulo, meu pescoço está cheio de caroço. Ele disse, pode ser do esforço físico, né, da academia, pegou peso e tal. Falei, tá bom. Fui para casa da Dona Eunice à noite, fazer a reunião de liderança. Na hora que eu cheguei para tomar banho, tirei minhas costas inteirinho pipocadas. Ah, deve ser uma dermatite de contato com os gatinhos da Dona Eunice. Lá eu deitei no sofá, né? Falei, às vezes não estou acostumada com os pelinhos de gatinho. Levantei na terça-feira todinha empipocada. E eu falei pro Sábio, eu tô com Zika. Não, amor. E aí eu fui conversar com o Senhor e ele me lembrou da oração que eu tinha feito. Que era para ele me mostrar, não importando da forma que fosse, mas ele tinha que mostrar de modo que eu entendesse que isso é uma desobediência. É voltar atrás e a alma do Senhor não estava achando gozo na minha pessoa. Irmãos, detalhe, eu não fui viajar, eu não entrei no queijo, voltei e o Senhor me disciplinou. Isso é um detalhe que eu quero que a igreja entenda. Eu não cometi nenhum erro para que o Senhor me disciplinasse. Eu não pus em prática a minha aliança. Eu quis trocar a minha aliança. Mas só a sensação de ter o afastamento que ele me mostrando a indignação dele para com o meu ato, e eu não consegui entender, depois ele fala que o homem que volta atrás em qualquer coisa. Em qualquer coisa. A alma do Senhor não se alegra nele. Isso foi motivo suficiente para que eu buscasse o Senhor e falasse, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me disser o que eu fiz e o que eu tenho que deixar de fazer. Não importa o preço que eu tenho que pagar, mas me fala. E é essa atitude que falta para a igreja. Eu fiquei uma semana buscando entender o que estava acontecendo. E sabe o que a igreja faz? A igreja volta na condescendência do alimento e simplesmente diz assim, Senhor, eu escorreguei, me perdoa. Só que o fato de no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou na semana seguinte você fazer a mesma coisa, isso não é arrependimento. Isso é sem vergonhice. E a igreja está sem vergonha. Quantas pessoas aqui, eu não sei onde vocês estão caindo, uns estão caindo na carne, todos nós estamos caindo na condescendência do apetite. Todos! Em áreas diferentes, mas todos. E a condescendência do apetite, irmãos, é o carro-chefe do Senhor. Porque se nós cedermos a isso,
a nossa mente entorpece. Só para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, o fato de eu ter trocado a aliança com o Senhor entorpeceu a minha mente. Eu comecei a ficar confusa a respeito das coisas do Senhor. Não discernia Deus falar. O que vai definir os 144 mil, eles vão aonde o cordeiro, segue o cordeiro para onde o cordeiro for. Como que vocês vão seguir o cordeiro se vocês não ouvem, se vocês não conseguem enxergar porque a mente está entorpecida? A alimentação é o topo. É o topo, é o primeiro, é o mais importante de todas as reformas. E manter-se nessa reforma, na dependência do Espírito de Cristo, determina a sua vitória em Cristo Jesus. Não dá, irmãos. Não dá. Eu passei por uma experiência muito ruim, muito ruim. A minha zica foi muito forte. Mas eu dava graças ao Senhor porque Ele me mostrou. Porque eu ia me manter nesse propósito dele, já estava determinada que eu não ia sair. E o Senhor disse para mim, depois de entendido todas as coisas, né, depois de ter ficado doente, o Senhor, eu falei assim, Senhor, mas, nossa, é tão grave assim, querer mudar uma aliança, né, por motivos especiais, específicos, não é simplesmente voltar a comer sem nenhum motivo. Isso é segunda intenção. E aí eu estava roubando o testemunho que Deus queria dar através da minha vida. E de usar os seus sacerdotes como fortaleza para a igreja. Caiu a liderança, cai a igreja inteira. O Senhor disse assim para mim, sabe onde eu provo vocês? Não é no seu dia a dia. É fácil estar em casa e comer as coisas certinhas? É, irmãos. Quando que Deus quer olhar para você e entender que você é diferente, que você é especial, que você abre mão de todas as coisas que o seu ventre deseja, porque Cristo é importante na sua vida. Quando você sai fora da rotina. Quando a luta fica intensa, é que se demonstra quem é o guerreiro. O que eu queria fazer? Quando ficar intenso, eu saio fora. Que espécie de guerreira é você, Laura? Você acha que você vai entrar no céu fugindo das guerras? É quando chega nesses lugares onde não há comida, não tem como satisfazer a carne, que você tem que levar os pensamentos a Deus, pedir força em nome de Jesus e dizer, eu consigo por amor a Jesus, pelo que Ele fez por mim na guerra. E você querendo fugir das guerras, você está me dizendo que isso não é tão importante assim, tão sério assim? Eu estava querendo aliviar as minhas provas, sair da aflição, segunda intenção, e roubar o testemunho pela falta de vontade. Irmãos, refazer essa aliança como da primeira vez foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Porque depois de eu compreender todas essas coisas, do Senhor voltar a sua comunhão comigo, e eu me ajoelhar e falar, tá bom, eu volto a ser aquela que fez aquela aliança, com aquela confiança, com aquela determinação. E aí, irmãos, eu precisei de uma ajuda do meu marido. Porque em todas essas dificuldades, eu rogava a Deus para que Deus falasse através da vida dele. E eu falava assim, Sara, você acha que isso é errado? Mas ele falava fraco também. Não, amor, eu acho que isso tá certo. Não tem nada de errado. E aí o Senhor não mostrou que só a Laura estava deficiente e caída. Mas os dois pastores da Igreja Amor de Cristo estavam. E Deus queria usar a minha vida para nos unir e fazermos, porque o Saulo nunca fez aliança do queijo. E ele é bem mais ponderado, ele consegue se conter muito mais do que eu na questão do queijo, então ele não achou necessidade de fazer. Mas quando a gente viajava, ele comia, eu ficava desesperada. E aí eu falei para ele o seguinte, nós somos um. Se parte de mim está fraco, o que você tem que fazer? Aí ele descobriu uma coisa que ele tinha pregado. Eu não sabia que eu também estava com falta de vontade. Laura, quando eu preguei essa palavra, eu não sabia para todo mundo, menos para mim.
Irmãos, foi muito difícil ajoelhar eu e o Saulo e resgatarmos essa. Ele fazer, que nunca tinha feito, e eu resgatar. A falta de vontade é muito grande dentro dessa igreja. A falta de vontade era muito grande dentro da minha casa. E se nós não nos arrependermos, arrependimento é necessariamente reforma. Porque o que fala Provérbios 28, 13? Se eu confesso e deixo. Então, eu confessei e deixei, quando eu deixo, eu converto, eu mudo, isso é reforma. E se eu faço isso movida na razão, conduzida pelo Espírito de Cristo, isso me traz força para não cair mais. Quantos aqui dentro, doce, já cansei de dizer, é pior do que carne. O entorpecer da mente é muito maior. Quantos papais e mamães concedem bolacha de chocolate? Gente, vocês não vão chegar se continuar dessa forma. Erra hoje, pede perdão ao Senhor, mas já com a intenção de fazer de novo. Não há desejo verdadeiro de conversão. Só alcança a misericórdia, que é o perdão, quem deixa. E o deixar não é cair mais. Irrepreensível é aqueles que não achou engano na sua boca. E quando eu estava falando dos 144 mil, e o Senhor falou para mim, sabe, de boca tem ligação não só com o que você fala, mas com o que você come. Eles são irrepreensíveis. E a igreja está caída na condescendência do apetite. Como eu disse para vocês, isso é o carro-chefe. É o que determina a autoridade espiritual. E quantas concessões, e quantas segundas intenções, eu tiro isso, mas eu coloco outra no lugar. No lugar de chocolate, só existe uma coisa a ser colocada: alfarroba. E o que você tem colocado? Trocamos e achamos que não tem problema. Estamos caídos na pior determinação que viu o Senhor Jesus, na condescendência do apetite, com a alimentação. O nosso ventre manda em cada um de nós. O meu não, porque eu me restabeleci e eu creio no poder de Cristo Jesus, que Ele opera a cada dia. Eu sei que vontade, a Priscila falou sobre as margens do seu rio, né? Fala, não é que eu não vou ter vontade, né? Como é que é a música falando? Não, que fala... Isso. Embora eu tenha os desejos que são naturais, eu sinto os desejos que são naturais, andando com Cristo, a vontade dele é o que me atrai. Então, eu vou ter vontade, tem um pouquinho da carne para vocês, da carne do lanche, lembra que eu voltei de viagem de Florianópolis? Que o Senhor disse para mim, uma bocada para você que nem Eva. Tudo se perdeu. No queijo eu nem cheguei, eu fiz uma aliança aqui, Senhor, quando eu for viajar, quando o Senhor permitir, então, fica o Senhor sabendo que eu vou encher a cara de queijo. Isaías 55, de 6 a 8, Jorge terminou o culto da quarta-feira desse versículo. Esse é o tempo em que nós devemos buscar o Senhor, porque Ele está perto. Deixa o ímpio o seu caminho. A condescendência é o que mais está pegando dentro dessa igreja. Se vocês dominarem o que comer, estabelecerem saúde dentro da casa de vocês, o pecado vai desaparecer dos lares. Por que tanta intriga? Por que tanta confusão? Por que tanta sonolência espiritual e física? Por que tanta doença, irmãos? Por que eu fiquei doente? Por que você já parou, você fica doente, você acha que isso é normal? Todo mundo está pegando, eu peguei também. Irmãos, não é normal. O Senhor nos prometeu pela palavra dele
que se nós obedecêssemos os seus caminhos, nós não ficaríamos doentes, Ele tiraria do nosso meio toda enfermidade. Por que estamos enfermos? Sabemos que a enfermidade tem relação direta com a saúde, com a alimentação. Se você fica doente, não pergunta para o Senhor, está perdendo uma ótima oportunidade de ser reavivado, de ser restaurado, de entender o seu pecado e arrepender da forma correta. Deixa o ímpio o caminho. O Senhor está chamando a igreja de ímpia. E o homem maligno, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Laura, deixa esse teu pensamento. Isso é sujo. Isso é manipulação. Isso é segunda intenção. Isso é falta de vontade. Larga esse teu pensamento e se converta a mim. Que me compadecerei de você. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Mas quando você decidir, Senhor, eu estou tornando ao Senhor, você tem que dizer assim: eu estou tornando, deixando o meu pecado. Muitos querem retornar permanecendo no pecado. Ou com uma segunda intenção. Não, olha, hoje eu me arrependi de verdade de ter comido isso. Mas a definição na sua mente não é de não cair mais. Você tem o desejo de cair de novo. E você vai cair de novo. Temos o desejo. Sabemos que se aparecer aquilo que nós estamos com vontade de comer, nós vamos comer. E a nossa mente pecaminosa é: vamos comer e depois pedimos perdão. É assim que a gente pensa. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os caminhos que cada um intenta aí na sua mente, no seu coração, não são os caminhos do Senhor. Ezequiel 18:30 diz o seguinte: portanto, eu vos julgarei a cada um conforme o quê? Que caminho você está seguindo, irmão? Está voltando atrás no quê? Está em dúvida no quê? Está colocando condições no quê? Está alimentando qual vontade? Qual é a intenção verdadeira do seu coração? A minha é de saciar a minha carne. E ainda colocar só em condições especiais. Deus, isso é tão justo. Ele vai julgar, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo do juízo investigativo. Os anjos relatores estão anotando a nossa falta de restrição e de luta. Não estamos lutando contra aquilo que devemos lutar. Estamos nos entregando e depois pedindo perdão com a maior cara lavada. Isso está sendo apresentado diante do Senhor. Ele vai julgar conforme os nossos caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Converte ao Senhor. Apresenta as suas transgressões. Fala para Ele: Senhor, verdade. Tinha segunda intenção no meu coração. Eu não estava com vontade mesmo. Eu estava a fim de meter um pé em tudo. Achava que isso era razoável. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu tive coragem de falar: ó, faz o que for necessário, mas me mostra. Quando eu peguei a zica, que foi mas foi a que eu mais falei, desobediência. Mas tomei, que vergonha. Aí o Senhor falou assim para mim: e agora todo mundo vai ver. Porque eu tornei transparente o seu pecado. Não tinha como esconder. Mas eu pedi cura, eu pedi tratamento. Quantos de vocês ficam no migué? E a cerveja que ainda tomam? Isso é iniquidade, isso é transgressão. E se não parar, vai te fazer tropeçar. E se tropeçar, eu não sei se vai ter um anjinho do Salmo 91 para te dar a mão, para fazer você não tropeçar em nenhuma pedra. Porque os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Estão disponíveis a se arrependerem verdadeiramente.
E não sem vergonha. A igreja Amor de Cristo é sem vergonha. Sem vergonha. Igual agora. Quando a vida do povo de Israel estava sendo marcada pela apostasia, o Senhor olha para nós e diz assim: a vida de vocês, do meu povo, dessa igreja está sendo marcada pela apostasia. Na verdade, conhecendo a verdade, desejando, apostasia é afastamento de Deus, para condescender com a tua vontade. E aí existia um rei, Josias, que quando Deus viu a apostasia no meio do povo de Israel, ele teve uma atitude. Quem lembra quem é o rei Josias? Aquele rei que assumiu o trono com 8 anos. Qual foi a atitude desse rei perante toda a apostasia de Israel? 2 Reis 22, 2 diz o seguinte: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que é reto aos olhos do Senhor, irmãos? O que é o que eu determino como reto, justo, aceitável, como eu estava fazendo com o Senhor. O que é reto é o que ele determina. Se ele diz não coma queijo, não coma. Aqui dentro dessa igreja, quantos comem queijo deliberadamente? 99,9% da igreja come. Nem a aliança teve coragem de fazer. Nem lutar contra isso, que sabe que é mal, luta. Está registrando tudo. Você acha mesmo que Deus vai exigir isso de mim e não vai exigir de você? Sendo que todos nós somos sacerdotes, nação santa, povo eleito. Sendo que 144 mil hão de oficiar dentro do sacerdote, dentro do templo do Senhor, temos a mesma qualidade. No mesmo serviço, temos que ter a mesma característica, mesmo caráter. Vocês acham mesmo? Isso é para a pastora, é para os líderes. Os líderes estão assim. Só que o Senhor disse que nós somos os Elias desse tempo. E os Elias levam o povo ao arrependimento. Se você não está arrependido, como é que você pode pregar uma mensagem de arrependimento? Não pode e não vai. O Josias, o rei Josias, andou em todos os caminhos de Davi, que era o patriarca, né? Como que Davi andou? Como era o coração de Davi? Quando ele se arrependia, ele se jogou no chão lá, se arrependeu pelo crime do marido da Batseba, do adultério. Aí ele pegou assim: eu me arrependo. Aí um mês depois ele adulterou de novo, matou de novo. É assim? E não se apartou dele, Josias, não se apartou do caminho de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que eu quis fazer? Segunda intenção. Senhor, Deus, estou no seu caminho, tá vendo? Olha como eu sou legal, não vou comer queijo, continuo mantendo. Só em ocasiões especiais. E são nas ocasiões especiais que é provado o caráter do cidadão que há de herdar o reino dos céus. É na dificuldade, é na prova, é na aflição, é no desespero de você dizer não! Nem para a direita e nem para a esquerda. Não há concessões. Não deve haver mais concessões. Mas essa é a escolha de cada um. Eu não posso interferir, irmãos, e não vou brigar, viu? Não vou chamar ninguém para aconselhar. Pô, irmão, encheu a cara de chocolate. Pô, irmão, voltou a comer carne? Pô, irmão. Tá separando os pedacinhos, manda ver, irmão. Safadeza. Acorda para o seu pecado. Seja homem, mulher diante de Deus. Assuma o poder de Cristo. Jesus está disponível. Já fiz isso também, viu, irmãos? De separar, principalmente quando a gente ia comer em restaurante. Eu gosto muito de farofinha, sempre tem bacon, né? Aí Deus fala assim: não pega, tem bacon. Não, Senhor, eu vou separar. Você acha que um pedaço de bacon ou não? Porque na hora que eu punha na boca, aí eu tirava, mas aquele gostinho ficava lá dentro do meu coração. Eu falava assim: nossa, que delícia! Irmãos, eu estou revelando o meu caráter para vocês por amor
vocês. Estou contando para vocês o que Deus disse a meu respeito, que é igualzinho de vocês. Eu dava graças a Deus assim, lá dentro, sabe, dos quadrinhos do meu coração. Eu falava, puxa, que gostoso. Bacon é carne proibida. Não estou apontando o dedo para vocês, estou apontando o dedo para mim. Mas eu não cheguei até aqui para me perder. Nem para a direita, nem para a esquerda. Que chamado divino precede, é antes dos grandes movimentos de reavivamento na obra de Deus. Eu disse para vocês que a igreja não está tomando nem as gotas da chuva temporã. Como receber a saúde? Porque a temporã é responsável pela santificação. E uma pessoa que está santificada, ela tem constantemente se arrependendo, não voltando, ela vai crescendo, né? É um processo. Eu me arrependo e para cá já não volto mais. Aí vem mais um, eu me arrependo, já não deixo, confesso, já não volto mais. Processo de santificação. Chuva temporã. Mas o povo não está se arrependendo e não fazendo mais. Eles têm consciência pesada, com a cara lavada diante do Senhor, pede perdão e na próxima oportunidade vão fazer igualzinho. Não estão fazendo uso da chuva temporã. E o que precisa acontecer? A chuva temporã que aconteceu lá em Pentecostes, havia uma só mensagem: arrependimento. Então o Senhor está falando conosco assim, que chamado divino acontece antes de recebermos qualquer poder do Espírito, seja da chuva temporã ou da chuva serônica. O que tem que haver, irmãos? Qual é o chamado divino dessa manhã? Arrependimento. Mateus 3, de 1 a 2 diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista, o segundo Elias, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos. Sabe por que eu estou aqui na frente para falar isso para você? Porque o Senhor falou para mim que eu tinha que me arrepender das minhas atitudes. Eu estava cheia das sutilezas do diabo. Adquirindo autoridade por viver a palavra, eu posso agora pregar para vocês. E vocês se posicionando vão ter autoridade para ser levados lá para fora, como 144 mil, e dizer para o mundo: arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Chegou ou não chegou? E por que vocês não se arrependem? Por que não há posicionamento? Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Amém, Senhor. Obrigado porque eu reconheço teu amor. Eu fui castigado. Eu castigo. E sabe o que é o mais interessante disso? Eu clamei por esse castigo. Porque eu disse para ele: eu não cheguei a comer e depois fui castigado. Eu falei: Deus, faça o que for necessário, mas me mostra com tanta clareza a tua vontade que eu não posso fugir dela. Me castigar. Você tem medo de ser castigado? Mas um pai que ama castiga. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E sabe o que é a maravilhosa graça do Senhor? É que Ele está mandando você se arrepender nessa manhã e vocês estão todos saudáveis. Tendo caído no pecado. Entrado na condescendência da alimentação, que é o pior de todos. Ele deixou vocês sãos para escutar a mensagem e voluntariamente voltarem aonde é o lugar determinado de Deus para cada um de vocês, nos caminhos do Senhor. Vai precisar acontecer alguma coisa, porque se Ele determinar que ainda tem chance para você e você não ouviu a mensagem, eu não sei do que Deus é capaz de fazer para te trazer até o propósito dele. Mas eu vou falar para vocês, vai precisar arrependimento. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. O que a Priscila falou no louvor? Eu quero chorar de tristeza pelo meu pecado.
Quantos aqui choram? Irmão, vocês não choram no altar porque cometeram pecado. Não choram. Pede perdão com a cara mais lavada do mundo. Não é gerado tristeza e vergonha. Abre a tua Bíblia lá em 2 Coríntios 7, de 9 a 10. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre arrependimento relacionado com tristeza. Eu lembro uma vez que eu pregava na igreja e algumas pessoas falavam assim: eu não gosto de ir na igreja Amor de Cristo, porque a gente sai de lá muito mal, muito triste. Eu gosto de ir na igreja e sair de lá renovado. Deus é amor, Deus perdoa meus pecados. Ó, filho, vai, continua na boa. Errou de novo, pede perdão de novo. Errou de novo, pede de novo. Porque Deus é misericordioso. E as misericórdias dele se renovam toda manhã. Pega à vontade. E o pessoal falava: toda vez que eu venho aqui, eu saio daqui triste. Toda vez que é você que prega, parece uma paulada na minha cabeça. E aí a palavra de Deus fala que o arrependimento tem que ter tristeza e afastamento do pecado. E esse afastamento não é a condição de voltar no dia seguinte, daqui a um mês ou daqui a um ano, não cair mais. Isso é o poder regenerador do Espírito de Cristo tocando a tua mente e o teu coração. Ou você está dizendo que o poder de Cristo não é suficiente para te manter na tua decisão. Versículo 9 de Coríntios aí. Agora folgo, Paulo falando. Me alegro, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento. Está triste? Ou nem chegou essa tristeza ainda? Eu estou falando e você está assim, blá, blá, blá. Você já sei. O Paulo está falando que quando ele pregou para os coríntios e viu a tristeza no coração deles, ele ficou feliz. Porque quando ele viu a tristeza na igreja, ele falou: opa, o Espírito de Cristo moveu-se ali. Agora foco não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento. Não é uma tristeza vã. É uma tristeza que gera o arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, segundo a vontade de Deus. De maneira que por nós não padeceste dano algum. Ou seja, eu não entristeci cada um de vocês, eu usei palavras duras, porque eu tenho prazer de ser masoquista no sofrimento de vocês. Mas o que eu desejo é que essa tristeza, pelo arrependimento, gere salvação. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo o agir de Deus, o operar de Deus, ele gera arrependimento para a salvação. Esse arrependimento que você não chora, que você simplesmente chega, que não é profundo da tua alma, não é arrependimento. Você não alcança misericórdia. Não alcança o perdão dos pecados. Da qual ninguém se arrepende. Ou seja, essa tristeza que Deus gera no teu coração através da palavra, que gera arrependimento, essa tristeza você nunca sente arrependimento por tê-la sentido. Porque gerou algo muito profundo no teu coração. Uma ligação com Cristo e a tua salvação. Mas a tristeza que o mundo opera dentro de cada um de vós, sabe quando você vai para o mundo e faz coisas terríveis? E que essas coisas terríveis têm consequências, isso gera tristeza profunda. Quantas pessoas no mundo estão cheias de tristezas profundas? Isso gera arrependimento, essa tristeza. De ter sentido essa tristeza. Porque não foi operada por Deus, não foi para a salvação, senão para a morte, para a perdição. Compreender esse versículo ou não? Sim? Quando o Espírito de Cristo impressou no coração com o seu maravilhoso poder despertador, irmãos, precisamos ser despertados no que é o arrependimento. Surge uma sensação de deficiência na mente. Foi que eu estava. Minha mente ficou deficiente, eu não discernia nada, não entendia nada, sentia a falta do Senhor, quando na verdade Ele não se afastou de mim, eu me afastei dele. Que leva a contrição, entristecimento mental e a humilhação do eu. E não a ostentação do que foi adquirido. Então, fiz uma aliança nova aí com o Senhor, agora, beleza.
Falei com ele, tudo certo. Agora quando eu for viajar, beleza. Eu queria viajar pelo menos uma vez por mês para encher a cara de queijo. Ostentar, ou comprou algo que não devia, não se entristeceu e ainda ostenta. Não, o arrependimento é tão profundo, ele é tão intenso, que você tem vergonha de ostentar algo que você adquiriu pelas suas próprias forças. Pela tua razão, pelo teu intelecto, pela tua falta de vontade, pela sua segunda intenção. O indivíduo que é assim, tocado pelo Espírito de Cristo, nunca se revestirá de justiça própria. Sabe quando você dá as suas justificativas? Isso é uma justiça própria, que nem eu falei para o senhor. Não, são ocasiões especiais. E mal sabia ele que eram justamente as ocasiões especiais que me tornavam legítima cidadão do reino dos céus. Eram essas provas intensas que me carimbavam como filha do Deus Altíssimo e me davam o passaporte como estrangeira deste país e totalmente israelita. Ou de uma falsa aparência de santidade. Nossa, como Deus odeia isso. E como tem gente aqui dentro dessa igreja com essa aparência. Mas odiará o seu egoísmo, aborrecerá o seu amor próprio e procurará por meio da justiça de Cristo a pureza de coração que está em harmonia com a lei de Deus no caráter de Cristo. Ele refletirá então o caráter de Cristo, a esperança da glória. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade. Irmão, você não reconhece que o queijo é mal, que a carne é mal, que o doce é mal, que profanar o sábado é mal, tratar o sábado como um dia comum é mal. Não entende a malignidade, a separação, o pecado separa o homem de Deus. Não entende. Enquanto você não entender isso, você não vai largar, por isso que vocês estão apegados às coisas, à comida. Porque não entende. E sabe por que não entende? Porque não se permite ser tocado pelo Espírito de Cristo e ser transformado. Renovar a mente pelo entendimento que Deus tem sobre essas coisas, não o entendimento que você tem sobre essas coisas. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, porque tem segundas intenções sempre, não haverá em nós uma mudança real da vida. Não houve mudança real. Houve sim uma aparência de santidade. Quando essa está bem distante de cada um de nós. Como são descritos os passos do verdadeiro arrependimento? Abre a tua Bíblia lá em Ezequiel. Como que Deus enxerga o verdadeiro arrependimento? Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes. Como que Deus enxerga um verdadeiro arrependimento? Tira, arranca, pede para mim fazer o que for necessário, mas tira, que foi a minha oração. Isso para Deus é um verdadeiro arrependimento. Lançar de vós, tirar de vós, de dentro de vocês, com raízes e tudo, todas as vossas transgressões com que transgredistes. E criarei em vós, aí entra a fé. De você saber que você não vai mais cair nisso, é fé, é confiança em Deus por meio de Cristo Jesus, que Ele te sustentará. Mas precisa haver um fator preponderante: a vontade. Que é o que Deus tem falado. Não tem vontade. A falta de vontade. Aí não vai conseguir nunca. Ele vai criar em vós um coração novo, um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Estão morrendo, irmãos. Não podemos mais ir aqui na frente e falar assim, então, eu sou o pior desse. Você confessou, mas você não deixou. Vem aqui na frente da testemunha e fala, eu venci em Cristo Jesus.
Determina isso no poder dele. Não vou cair mais nesse pecado. Não é simplesmente vir falar ou confessar num aconselhamento. É falar, Deus, eu creio no teu poder em nome de Jesus, a partir de agora eu não caio mais. É determinação, é ousadia, é fé, é confiança. 32, aí de Ezequiel 18. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não está tendo prazer de ver uma igreja morrendo. Mas Ele está desesperado para alcançar o teu coração, assim como Ele fez com o meu. E te converter para que você viva e cumpra os propósitos que Ele determinou. Como é apresentado o amor de Deus em seu trato com os pecadores? De que jeito a palavra de Deus apresenta o amor de Deus com os pecadores? Ezequiel 33, 11. Só por estarmos em total desobediência, Deus poderia fuzilar-nos, acabar com toda essa igreja, já fechar de uma vez por todas, porque todo proveito vem dele, irmãos. Se Ele deixar de nos mandar o proveito, a igreja fecha, acabou, morreu, nós morremos. Ou algum de vós, estando juntos, vocês não são capazes de serem obedientes, olhar um para o outro e falar, não, eu estou sofrendo, mas olha a Marinda, mas olha a Luciano, mas olha a Evani, mas olha o Marcelo, estamos todo mundo junto, vamos dando força um para o outro. Vocês acham que sozinhos vocês vão conseguir? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O Senhor está nos chamando de ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que comete ímpio. Quem desobedece, tem conhecimento do que tem que fazer e não faz, é justo ou é ímpio? E olha como ele termina o versículo: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, para que ele está chamando de ímpio? A casa de Israel. Quem que ele está mandando converter? Vocês, nós, eu. Quantas palavras? Arrependei-vos, convertei-vos, arrependei-vos, convertei-vos. E é sempre assim, eu me arrependo e deixo. Isso é conversão. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse versículo de Atos 3,19 fala especificamente da chuva serôdia. Quando Pedro está pregando isso daqui, ele já tinha sido tomado pelo batismo no Espírito, que era a chuva temporânea. Aí ele fala: se vocês se arrependerem dos vossos pecados, vai vir um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Um poder tão grande que essa tortura contra o pecado vai desaparecer. Mas o que tem que acontecer? Tomar posse da chuva temporânea, que é a mensagem de arrependimento, santificação, conversão. Abra a tua Bíblia lá em Hebreus 10. Hebreus 10, nós vamos ler do 35 ao 39. E diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e aculpado galardão. A confiança em Deus dá um galardão imenso para você, porque isso, a confiança é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. 36. Porque necessitais de paciência.
Nós vamos passar por aflições intensas, não queiram fugir delas como eu. Mas tem o quê? Paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, e não a sua, nem a minha, possais alcançar a promessa. Não queiram ir por atalhos, irmãos. Versículo 37. Porque ainda há um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, voltar atrás, que foi o que o Senhor falou para mim, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós não vamos recuar para nos perder. Nós não vamos voltar atrás nos concílios e nas alianças que o Senhor fez conosco para o nosso bem. Mas nós, seguindo a sequência do versículo, cremos para a conservação da... Creia que toda instrução de saúde é para a nossa conservação da alma. Nós não nos perderemos, não nos retiraremos, não voltaremos atrás para a perdição. Amém? Amém. Não volte, igreja. Não volte. É amor do Senhor pela tua vida. O que acompanha sempre o verdadeiro arrependimento? Jeremias 3, 13 e 14. Vou voltar à pergunta. O que acompanha sempre o arrependimento? Sabe o que acompanha? Essa palavrinha aí, ó. Reconhecimento do teu pecado. Se você não reconhecer, se você achar que eu estou falando aqui um monte de balela, tudo está de saco cheio, que você não aguenta mais ouvir arrependimento e conversão, se você não reconhecer, irmãos, isso é profundo. Deus precisa cavar e você precisa se permitir ser tocado lá no fundo. Eu não sabia que eu estava com falta de vontade, eu não sabia que eu estava com segundas intenções e roubando o testemunho que Deus queria dar através da minha vida. E o Senhor diz nessa manhã que muitos estão fazendo coisas que não fazem nem ideia de que estão cometendo contra o Senhor. Dão desculpas. Reconhecer a iniquidade. Reconhecendo. Confessar. Confessando, deixa para nunca mais fazer. Somente reconheça a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz do Senhor. O que são árvores verdes? Que loucura, né? No meio do versículo D, debaixo de toda árvore verde. Debaixo. Então imagina uma árvore linda, verde, e você está lá embaixo se refugiando nessa sombra. É ali, não é refrigério? Pensa um sol escaldante. No deserto. O Senhor está conduzindo a mulher ao deserto. Aí você vê uma árvore verde e fala, vou ficar debaixo dessa árvore. Primeira coisa, o que significa árvore? Hã? Árvore verde. Lembra da figueira que Jesus mandou secar? Porque ela era linda, não era? Quando eu chego perto, tem algum fruto? Figueira mentirosa. Vocês estão seguindo o conselho de qual homem mentiroso? Pode ser a sua mulher, pode ser seu marido, pode ser o seu irmão de dentro da igreja, pode ser os teus filhos, que diz, não pode fazer, imagina, Deus não é assim também. Ai, entende também, né? Meu marido falou isso pra mim. Mas eu fui buscar conselho no Senhor. Não sai daqui, não sei, faz alguma coisa acontecer, o que for necessário. Mas eu tive coragem de fazer. Enxerguei o caminho e voltei para ele. Cuidado, irmãos. Reconhece a sua transgressão. Que contra o Senhor teu Deus transgrediste, tens os teus caminhos
e para de estender os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deixes ouvido a minha voz, diz o Senhor. Seja mulher sábia, porque busquei os conselhos do Senhor, a minha casa foi salva. Agora, uma aliança que ele não tinha feito, nós dois fizemos juntos. Difícil, muito. Depois ele pode contar um pouquinho sobre ele. Que definida a direção instituiu Deus que Israel seguisse. Abra lá sua Bíblia em Oséias. Eu estou só fazendo vocês ficarem craques. Eu pus todos os versículos aqui, tá? Mas é para vocês não perderem o manuseado, o manejo. Deus deu uma direção definida para Israel, para que Israel seguisse. Vamos ver qual é? Oséias 14, 1 e 2. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E andaremos como bezerros, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Converte-te, Israel, porque pelos teus pecados tem caído. É preciso muita coragem para dizer: eu errei, eu me enganei, porque quando Deus está falando, irmãos, a gente tem que argumentar com Deus. Todos nós, eu não sou a única que faço isso. E olha que eu traço uma disputa com o Senhor. Uma coisa é que eu faço isso sozinho. Eu acho que ninguém nunca me viu fazendo isso. Eu faço dentro do quarto, mas é uma guerra. É difícil, irmãos. Você virar para o Senhor, abaixar a cabeça e falar assim: Senhor, realmente eu errei. É difícil, eu fiquei com muita vergonha. E eu disse: Senhor, eu não queria vir na quarta-feira na igreja, porque todo mundo ia ver, eu não queria mostrar. O meu eu, na minha carne. Eu sabia que eu tinha falado que quem tem isso é desobediente, que está debaixo das asas do Altíssimo não pega nada, aí vai eu e pego. É fácil isso? Não é fácil, irmãos. Você tem muita coragem, tem que estar tomado do Espírito Santo. Queria que a Jana na quarta-feira não tivesse me visto, de jeito nenhum. Aí eu pensava assim: até sexta-feira já estaria, ela não vai ver. Eu falei pra ela: desobediência, ela pegou. Só que ela já tinha me falado isso bem antes, né? Ela já sabia tudo. Não fui eu que falei pra ela desobediência, ela já sabia, ela com o Senhor. Mas eu falei: desobediência. Aí eu vou e busco ficar no meio da minha testa. Desobediente. É terrível, irmãos, ser constrangido pelo Senhor. Ter muita coragem, tem que estar muito cheio do Espírito Santo para chegar e contar as coisas aqui como elas de fato são, não como você quer parecer que elas sejam. E muito testemunho falso aqui na frente, com reservas. Essa palavra aqui é para mim. É para mim por quê? É para mim. Primeiro para você. Conta, irmão. Confessar os vossos pecados uns aos outros e serem tratados. Isso aqui é para mim, eu sou o primeiro. Eu também não estou dentro do 144 mil. Você fala isso com a naturalidade do mundo? Vamos chegar aonde, irmãos? É preciso muita coragem para dizer: eu errei, eu me enganei, eu pequei. Mas isso será uma evidência da grandeza de coração e de nobreza de caráter que é produzida pelo Espírito de Cristo. Será uma ação nobre que conquistará o respeito dos homens. Quais homens? Todos. Porque se você conta lá para fora que você fez isso, que você confessou, que seu patrão, que você roubou, que você fez isso, que você fez aquilo, as pessoas que não entendem vão falar: você é louco, pra quê? Nunca ia descobrir, deixa quieto. Pra que você foi fazer isso? Mas os que estão sendo gerados como homens segundo o coração de Deus, isso será uma conquista para eles, um incentivo. Não para cair, mas para vencer. Não para apontar, mas para ser sábio e não errar com o erro do outro, mas aprender e passar por isso sem errar. E também conquistará o coração e a aprovação de Deus.
A confissão não será aceitável a Deus sem um sincero arrependimento e reforma. Arrependimento está ligado com reforma. Se eu me arrependi, a minha vida é transformada. Isso é reforma. O que eu era, eu não sou mais. O que eu fazia, eu não faço mais. O que eu pensei, eu não penso mais. Isso é reforma. Isso é arrependimento. É preciso que haja decisivas mudanças na vida. Decida mudar e pronto, não erra mais. Chega desse vai e vem. A Igreja Amor de Cristo é como uma onda do mar, impelida por todo tipo de vento. Toda árvore bonita e viçosa com uma sombra boa, vocês entram embaixo. E permanece porque é gostoso. Mas Apocalipse 12 diz: a mulher foi conduzida ao deserto porque tinha um lugar preparado. Vai ficar no deserto. Não queira uma sombra de homens. Queira um refrigério pela presença do Senhor, como está escrito em Atos 3,19. Mas isso é poder. Batismo na chuva ser hoje para continuar caminhando nas aflições. É preciso que haja decisivas mudanças na vida. Tudo que seja ofensivo a Deus tem que ser renunciado. Comer queijo é ofensivo a Deus. Comer carne é ofensivo a Deus. Comer chocolate é ofensivo a Deus. Colocar roupas curtas é ofensivo a Deus. Colocar adornos é ofensivo a Deus. Transgredir o sábado é ofensivo a Deus. Este será o resultado da genuína tristeza do pecado. Quantos aqui têm feito com alegria o culto doméstico do sábado? Ou na sequência da semana? Quantos aqui terminam o sábado com o culto, adorando e dando graças ao Senhor? Termina o sábado como se termina qualquer outro dia. Isso é comum. Portanto, isso é profanar o sábado. A entrada ou a saída. Aqui eu coloquei esses dois caras, porque Davi foi um cara que errou, Esaú foi um cara que errou. Mas Davi fez uma oração de arrependimento verdadeiro e alcançou misericórdia. O Esaú fez uma oração mentirosa e ainda que com lágrimas não alcançou misericórdia. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 51. Quem conduziu Davi a fazer essas orações, não confie as palavras de Davi. Faça a tua oração dirigida pelo Espírito de Cristo. Salmo 51. Salmo 51, versículo de 1 a 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade onde? E no íntimo tem verdade ou tem mentira, igreja? Perdi. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei... Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Vou ler até o 10, tá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Abra a tua Bíblia lá em em Hebreus 12.
Essa foi, não tem nem livro de Isaú. Irmãos, deixa eu contar uma coisa. Todo mundo sabe que Isaú era irmão de Jacó. Todo mundo sabe que eles eram gêmeos e quem saiu primeiro foi o Isaú. E o Jacó segurando no pé dele. As bênçãos do Senhor eram para o primogênito. E nesse caso Deus disse que o mais novo serviria, o mais velho serviria o mais novo, não é isso? E aí a gente já conhece a história que o Isaú abriu mão da sua primogenitura. Esse foi o texto base que Deus começou a conversar comigo a respeito de tudo. Porque ele falou assim: por que Isaú abriu mão da primogenitura? Por um prato de... Aí ele falou assim para mim: você está abrindo mão da primogenitura por causa de queijo. Primogenitura, não entendi nada, Senhor. Aí o Senhor falou assim comigo: o que tem a ver a primogenitura? Tem relação com a herança. Qual é a nossa herança? A herança dos 144 mil. Não? No tempo do Senhor. Deus não faz exceção de pessoas. O que Ele faz é diferença de galardão pelos propósitos cumpridos alcançados aqui do Senhor. Como 144 mil terão uma obra grandiosíssima, parecida com a de Cristo, então eles ocupam um lugar especial. E você voltando à alimentação ou abrindo concessões que esse grupo tem, você está abrindo mão da sua primogenitura, assim como Isaú abriu mão da dele. É tão medonho quanto Isaú fez, é o que nós estamos fazendo como igreja, abrindo mão do melhor do Senhor. Aí aconteceu que a palavra de Deus em Hebreus 12 fala o seguinte, que Isaú buscou o arrependimento, ainda que com choro. Aí eu estou falando, irmão, você tem que chorar, irmão, você tem que se arrepender, tem que ter tristeza. Mas ele fez isso, mas não alcançou esse arrependimento. Por que Isaú não alcançou esse arrependimento? Ainda que com choro. Porque tinha segunda intenção. Sabe qual era a segunda intenção? Nós vamos ler no texto. Ele não estava arrependido porque ele tinha negado algo especial que Deus tinha concedido para ele. Ele estava chateado e arrependido de ter perdido as coisas financeiras, materialmente perdidas. Sabe por que Satanás e os seus anjos não alcançaram misericórdia do Senhor? Perdão? Você acha que Deus não queria perdoar Satanás? Queria, irmãos. Sabe por que não houve o perdão por Satanás? Porque não houve um arrependimento por blasfemar o nome de Deus. Mas o que ele sentia no coração, Satanás, era ter perdido as bênçãos e o lugar de conforto e as regalias que ele tinha no céu. Por que você está servindo a Deus? Pela tua salvação? Vai rodar. Você tem que servir a Deus por amor. Por reconhecer o quanto Ele te amou, mandando o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse é o legítimo interesse de um filho e aquele que é digno de herdar o reino dos céus. Eu amo ao Senhor, o Pai e ao Filho. Se tiver qualquer segunda intenção, irmãos, vão rodar, assim como Isaú rodou. Não havia legitimidade no seu arrependimento. Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja fornicário ou profano como Isaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vocês estão entendendo a profundidade do que é um arrependimento, irmãos? Não é lágrimas de crocodilo. É deixar Deus sondar a intenção do seu coração. A intenção do meu coração era servir a mim mesmo, dando um jeitinho de aparência de serviço a Deus. Aí depois não recebe e fala,
Ah, Deus, eu me arrependo porque isso, e choro. Aí Deus olha para dentro do meu coração, aquele som, esse quadrinho, e fala: não tem arrependimento verdadeiro. Porque os que têm, largam. Esaú tinha interesse financeiro. Satanás tinha interesse na posição que ele ocupava no alto dos céus. Não tinha arrependimento. E você, irmão? Qual é a sua segunda intenção? Os seus pedidos de arrependimento têm qual intenção profunda e verdadeira no coração? Cuidado, igreja. O Senhor chamou a igreja de Esaú, trocando a primogenitura, a herança, a bênção, por um prato de comida. O meu era tão ridículo que era, de vez em quando, especialmente comer um queijinho. Olha que ridículo, então já come uma vez, já vai perder. Né? Se farta. Comida é o carro-chefe de Deus. Abre aí, 1 Coríntios. Acho que eu fiz. É o que estabelece tudo, irmãos. É o que vem primeiro. Errou no primeiro, todo o resto cai por terra. Sustenta a alimentação. Por onde o pecado entrou? Pela comida. Não foi através do fruto proibido que Eva caiu e conduziu o seu marido a cair? Foi a mesmíssima coisa que Satanás tentou fazer na minha casa. Eu caí, eu fiz uma aliança que eu não devia, não cheguei a comer, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu fui perguntar para o meu marido, ele me apoiou nessa decisão. Mas se eu não tivesse falado, ai que bom, é isso mesmo, deixasse, estava tudo perdido. Como tem sido você, marido, com a tua esposa, e você, esposa, com o seu marido? Tem que andar junto. Tem que fazer aliança junto, porque um fortalece o outro. Vocês são uma só carne diante de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte. Tem vários versículos sobre comida. Eu coloquei só 2, irmãos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. O Senhor falou para mim, não é para a sua glória lá. Não é para satisfazer os seus desejos. Não é para ter uma lembrança gostosa das suas papilas degustativas. O momento que você vive você vai comer e beber porque é necessário, mas você vai fazer isso para a minha glória. E como que eu faço isso para a glória de Deus? Com as determinações que Ele deu. E quando você come tudo que Ele diz para você não comer, você está fazendo para a sua glória. E não para a glória dele. Lembra, esse é o primeiro. É que nem um jogo de dominó, tudo em pé. Essa é a primeira, é a de 6 e 6. Se cair a comida, cai tudo, você não tem como segurar. Vai fazer vai cair tudo. Depois não tem que chorar, que está acontecendo isso, que está doente, que está aquilo, que aquilo está outro, porque a situação financeira tudo está pautado, sustentado na alimentação, porque ela deixa a tua mente limpa para receber e discernir toda a direção de Deus, para que sejais bem-sucedidos em todas as áreas da vida de vocês. E o outro, 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis, então, quer comais, quer bebais, faz isso para quê? Para a minha glória? Para a sua glória? Não, para a glória de Deus. Por quê? Vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A quem é concedido o perdão dos pecados? Nós já estamos careca de saber isso. 28:13. O que encobre as suas transgressões, Laura estava encobrindo. Com sutilezas, com segundas intenções. Alcança misericórdia? Pode até confessar. Mas se não deixar, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que confessam e deixam, o deixar representa a reforma que nós estamos falando. Alcançará o perdão, ok?
Representa, bate rápido, desculpa. A justificação própria é a presunção então prova de quê? Irmãos, olha isso que eu achei na palavra de Deus. Você justificar algo para o Senhor, ou justificar algo para mim, ou para o pastor, ou para quem é autoridade espiritual na tua vida, ou para quem você quer dizer, não é bem assim. Um exagero essa pregação da manhã, né? Você não acha? Porque isso, a justificação própria, ou a sua presunção, se eu achar a respeito de alguma coisa, prova o que para Deus? Vamos ver o que Jó fala a respeito disso? Se eu me justificar, Jó falando, a minha boca me condenará. Se reto me disser, se eu falar para o Senhor que eu sou reto diante dele, então me declarará perverso. Agora, essa declaração veio da boca de um homem que padeceu a aflição que nenhum homem nessa terra padeceu. Ele não teve a ousadia de se justificar, porque ele disse, se eu me justificar, minha boca vai me condenar. E se eu me disser reto diante do Senhor, então ele vai me declarar perverso. Essa é a sensação, irmão, que eu e você temos que ter. O posicionamento e a firmeza. A justiça própria é condenada. Toda vez que você age em justiça própria, principalmente para com Deus, é condenação na certa. Como ilustrou Jesus a diferença existente entre o que tem justiça própria e o que sente verdadeiro arrependimento. Vamos ler lá? Lucas 18, estamos acabando, tá? No finalzinho já. Lucas 18, de 9. Às vezes a minha Bíblia vai estar com uma linguagem diferente, porque eu esqueci a minha, eu estou usando essa, tá? Lucas 18, de 9 a 14. A parábola do fariseu e do publicano. Então, Jesus ilustrou isso, né? Quem tem justiça própria, de que forma que ele condena isso. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, um a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo e tudo quanto possuo. Aí eu vou continuar. Guardamos o sábado, não tenho comido carne, de vez em quando docinho, mas ó Deus, tu sabes o quanto é justo, quanto eu tenho lutado contra esse pecado. Esse é o fariseu. 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, de temor e reconhecimento de quanto ele era pecador. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Uma igreja que se exalta pelo conhecimento da verdade, mas não a pratica. Exatamente como os fariseus. Conheciam tudo da lei, mas não os praticavam. Por isso que Jesus os chamava de hipócritas. Mas eles se sentiam dentro da sua justiça própria. E o publicano não. E aí o Senhor vai fazer uma pergunta para nós. O fariseu e o publicano representam os 2 grandes grupos em que se dividem os adoradores de Deus. Seus primeiros representantes, tanto do fariseu quanto do publicano, encontram-se nos 2 primeiros filhos nascidos neste mundo. Quem são os 2 primeiros filhos nascidos, gerados de mulher? Quem que era o publicano e quem que era o fariseu? Caim era quem? E o Abel?
Caim julgava-se justo e foi a Deus com uma simples oferta de gratidão, que é o que a igreja tem feito. Apoiado em sua justiça própria, não entendia que carecia de misericórdia, por isso ofereceu frutos. Se ele reconhecesse que ele precisava ser salvo, ele jamais teria oferecido frutos. Teria oferecido um cordeiro, que era o sinal da necessidade de ser perdoado. Era o sangue que representava o sacrifício de Cristo. Abel, porém, foi com o sangue que apontava ao cordeiro de Deus, expressando sua necessidade de lhe ser perdoados os pecados. Chegamos com ofertas rotas ao altar do Senhor, assim como Caim. E o Senhor nos chama para ser como Abel. Oferecer o sacrifício de uma completa transformação da nossa mente, oferecer as nossas vidas como um sacrifício. A palavra diz, a sua vida deve ser um sacrifício de morte. Quem fez o sacrifício de morte? Deus pede sacrifício de morte. Ele pede sacrifício de vida, de desejos. Que classe você pertence? Dos republicanos ou dos fariseus? Você oferece a sua justiça própria? Você apresenta as suas razões baseadas no teu achismo, na tua vontade, nas suas segundas intenções? Tendo Jó conhecimento do caráter de Deus, que mudança ocorreu na opinião que ele fazia de si mesmo? Porque vocês lembram que no comecinho do livro de Jó, ele começa a questionar o Senhor por tudo que acontece. E ele fala, eu devia ter morrido no ventre da minha mãe, eu devia nem ter nascido. Ele começa a dar uma questionada. Mas lá no final do livro, eu coloquei, se eu não me engano, só Jó 40, 4 e 5. Depois vocês marcam e lêem o final. Ele diz assim, ó, eis que sou vil. O que é um homem vil? Um homem mau, pecador. Que te responderia eu, Deus, diante de todas essas coisas que fez o Senhor comigo? Que te responderia eu sobre essa zica? É verdade, Senhor. Sou tão desobediente quanto qualquer um daquela igreja. Sou tão pecadora quanto qualquer um. E a tua misericórdia ainda faz com que o Senhor tenha o prazer de me usar. O teu amor me restaura, o teu amor me alcança, o teu amor me revela a minha podridão. Eis que sou vil, Senhor. Que te responderia eu? A minha mão põe na minha boca. Não vou contender com o Senhor naquilo que Ele está dizendo. Pecadores, convertam-se, arrependam-se. Uma vez tenho falado, ele contendeu com o Senhor, assim como eu, assim como você. Aí ele pensa bem e diz assim, não, na verdade eu contendi mais que uma vez, que é o que ele fala. Uma vez tenho falado e não replicarei. Na verdade não foi uma vez que eu briguei com o Senhor, Pai, e discuti e achei que o Senhor estava sendo exagerado. Outra ainda 2 vezes fiz isso, porém não seguirei adiante com isso. Não contenderei mais eu com o Senhor, porque entendi a tua santidade e os padrões que o Senhor tem para um grupo de remanescentes, que são 144.000 Cristos na terra. Eu estudando um pouquinho a respeito das coisas que Jó passou, o Senhor falou para mim o seguinte, uma coisa que vocês nunca ouviram, mas vocês precisam ouvir. 144.000, são 144.000 Jós na terra. Todas as aflições e as mais intensas passarão nesse grupo. Só tem uma restrição, a mesma que Deus deu para Satanás. Não toca na vida dele. Não pode tirar a minha vida e a tua. É a única restrição que Deus dá para o diabo na nossa tentação. Não vai tirar a vida deles. Tanto que sai o decreto de morte e eles não podem nos tocar, porque nesse momento desce o nosso Senhor dos altos e nos leva com ele. Amém? Quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais claramente distinguimos a pureza do seu caráter, tanto melhor discerniremos
a excessiva malignidade do pecado e tanto menos propensos seremos à exaltação própria. Os que o céu reconhece como santos são aos que menos ostentam a sua bondade. Querido, se você acha na tua cabeça, pode ser que nem fale, mas se você acha que você é bonzinho, que você não faz nada de errado, vou te dar uma notícia muito ruim. Muito provavelmente você e o céu não te reconhece como um santo, porque os que têm caráter de santo nunca ostentam a sua bondade. Como que Jó descreveu ele mesmo? Um homem muito mau. Aí você olha, o Jó é um homem mau? Não. Que é necessário para estar continuamente isento do pecado? Não quer pecar? Quer ser isento? O que a gente tem que fazer? O que é necessário? Andarmos na luz. E a luz é você que determina, você tem a sua própria luz a respeito das coisas que você deve ou não deve fazer, aquilo que é bom e o que não é bom. Quem derrama a luz sobre você? A luz tem sido derramada? O Senhor tem dito, faça isso, não faça aquilo? Antes era. Então serão isentos de pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, Jesus, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É simples. Claro, é muito difícil não pecar. Não é simples. Só precisa ter boa vontade, que a igreja não tem, que eu não tinha. É muito simples. Eu vi uma revelação da Ellen White, numa visão que ela teve, e ela diz assim, ela estava no céu e ela estava contemplando já o momento de todos os remidos no céu, e ela conversava com um outro cara, porque ela nasceu em 44 mil, ela morreu. E ela estava sendo conduzida a entrar no templo, Jesus barra ela e fala assim, olha, aí você não pode entrar. Porque aí só entra os 144 mil. Mas aí ela foi concedida a viajar para os outros mundos. E somente será concedido essa viagem, igual a gente viaja, que sai daqui e vai para outra cidade, ou para outro país. No céu é a mesma coisa, existem outros mundos, outros países, você pode viajar de um para o outro. Tá? E isso é Bíblia, não estou falando da minha cabeça, estou acreditando na visão de uma mulher. Tem 3 ou 4 versículos que falam a respeito dos outros mundos. Aí Jesus diz para ela que seria concedida essa graça a ela, porque essa graça é concedida somente aos 144 mil. E ela dizia, conversando com o outro, quão grande, doce, sublime seria que os homens soubessem o que eu sei, o quão fácil é herdar o reino dos céus. E que todas aquelas lutas que ela via era tão insignificante perto do poder de Deus e do seu Filho Redentor. E ela exclamou assim, colocou em letras garrafais, quão fácil é herdar o reino dos céus. É só andar na luz. Seria difícil se a gente não tivesse direção, mas Deus dá direção, por que não andar na luz? Mas o diabo diz que é muito difícil andar na luz. E você fica com a ideia do diabo, é muito difícil herdar o reino dos céus. Nossa, é impossível. Essa é a mensagem do diabo na tua mente e que todos os cristãos têm aceitado como uma verdade. Mas Jesus diz, é muito fácil herdar o reino dos céus. Basta boa vontade para andar na luz. Guarda isso na sua cabeça, irmãos, isso é muito importante. É muito fácil, basta boa vontade. Quando eu entendi que eu não tinha boa vontade e passei a ter pelo poder de Cristo, ficou fácil. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sofonias 2:1, último versículo. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, não tem vontade de fazer as coisas do Senhor.
ajuntas, fortifique, ajude uns aos outros a carregar os fardos uns dos outros. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Quando que cai a ira do Senhor? Apocalipse 15, primeiro versículo, nas pragas é consumada a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, o caráter de Deus. Buscai a mansidão do Filho de Deus. Porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor? Porventura, quando começarem as trombetas e as pragas, consumação das pragas, nós estaremos debaixo das asas do Altíssimo? Só conseguiremos isso pela obediência. Isso envolve sinceridade, isso envolve fé. Tem que ser retirada toda a segunda intenção, toda a falta de vontade, para que sejamos o testemunho fiel do Senhor. Nós somos aqueles do Apocalipse 14, 12. Como é que é esse versículo? Aqui está o quê? De novo, aqui está o quê? Aqui está o quê? Mais forte, aqui está o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus. A fé de Jesus levou ele à vitória. A fé de Jesus que nós adquirimos, porque a fé é dom de Deus e é derramada, essa mesma fé está disponível para mim e para você. A mesma fé que ele recebeu do Pai, para mim e para você, para nós vencermos o mundo. Porque ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Amém. Baixe sua cabeça que eu vou orar. Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E se eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor pode fazer o que for necessário para não deixar o Teu Israel morrer. É certo e verdadeiro todas as Tuas palavras. Não questiono nenhuma delas. Te peço perdão diante da congregação pela minha fraqueza, porque também fui manipuladora. Fui, Pai, desejosa das minhas próprias vontades e quis roubar o testemunho do Senhor na minha vida. Mas louvado seja o Teu santo nome, porque o Senhor me amou primeiro e me resgatou de todas as minhas transgressões. Porque concedi a Ti o meu coração para que fosse tocado pelo Espírito do Teu Filho, Senhor e Salvador nosso. E rogo-te, Senhor, que o Senhor faça o mesmo com a Tua congregação. Em nome do Senhor Jesus. Conduza-os individualmente à vitória, Senhor. Coloque, Pai, na mente e no coração, pelos Teus ministros poderosos, a necessidade, Pai, de travarmos o nosso ventre para as coisas desse mundo. Em nome do Senhor Jesus, a mesma oração que Salomão fez, ó Pai, em favor do Teu povo, faço eu. Quando o povo de Israel foi ferido diante do inimigo, Pai, pelas suas transgressões, por ter pecado contra Ti. Mas se converterem a Ti, confessarem o Teu nome, o Teu caráter, se orarem, se chorarem e suplicarem a Ti nesta casa, ouve Tu então nos céus e perdoa o pecado do Teu povo de Israel e torna a levá-lo à terra que tem dado aos seus pais. Não, Pai, não os tire, Pai, da promessa dos 144 mil, de herdar o reino dos céus, ó Pai, e a Te servir e Te contemplar no lugar especial que é dentro do Seu templo. Mas nos ajude a chegar lá, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe bem como traçar o caminho do coração de cada um que está aqui nessa manhã. Então traça, Senhor. E se eles não têm coragem, Pai, de orar por eles, crendo que o Senhor operará somente o necessário para a salvação de cada um deles, oro eu como sacerdote do Senhor. Opero o que for necessário, Pai. Mas libera as estradas do coração e toque-os para a salvação. E eu peço isso, Senhor,
Senhor, no nome de Jesus. E porque confio, e eu sei que Tu és um Deus maravilhoso e que não vai além do que é necessário. E eu confio em Ti. Salva a Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.